Olá pessoal, meu nome é Felipe Moura. A minha apresentação vai ser sobre o algoritmo TeamSort, que é adotado no Python e no Java como o algoritmo oficial, o algoritmo padrão do Python, o ponto .sort, e como eu falei também é do Java. Ele é considerado mais realista que outros algoritmos criados em laboratório, né? Por quê? Porque ele tenta tirar proveito de uma coisa muito comum no mundo real, é que boa parte dos dados ele já vem parcialmente classificados. Então, ele tenta usar essa informação, que normalmente é verdade, para criar um algoritmo muito eficiente. Né? Então, o criador TeamSort, ele é o criador desses 20 princípios da escrita de software, né, conhecido como Zen of Python, né? E ele enfatiza uma maneira singular de escrever a solução para problemas, né? Então, com essa filosofia, o TeamSort é um algoritmo que tenta aproveitar o que é bom em outros algoritmos clássicos que existem, né? O Insertion Sort é ideal para listas menores, né? E o Merge Sort é ideal para listas maiores. Então, ele tentou juntar esses dois algoritmos, além de uma série de otimizações que ele usa, para fazer uma ordenação eficiente com os dados parcialmente ordenados, como eu já falei, né? E ele tenta, com isso, minimizar o número de comparações e trocas necessárias para fazer essa ordenação. E aqui, então são os passos, né, do TeamSort. Primeiro, a gente define um número de min run, tá? Depois eu vou detalhar um pouco mais do que é tudo isso, né? Depois se identifica e cria esses runs, se ordena os runs com insertion sort, depois se faz o empilhamento desses runs, e aí se utilizam as regras para fazer a mesclagem desses runs. Por fim, se faz essa mesclagem com o merge sort. Depois eu quero comentar também uma das otimizações que é feita nesse algoritmo, que é o galloping mode, e depois faz a repetição desse processo todo até ficar ordenado o dado que a gente quer organizar, né? Então, o primeiro passo é a definição desse min sort, né, que é o número mínimo dos runs, né? Ele busca sempre estar entre 32 e 64 o tamanho do array, então ele tenta buscar um número entre esses dois números e garante que o array seja dividido no número adequado de runs, o que equilibra a profundidade de recursão e eficiência da ordenação. Qual é o objetivo? Runs que são muito curtos podem levar um maior número de mesclagens, né? E runs mais longos podem não aproveitar adequadamente a memória do cache. Ele tenta identificar sequências onde os elementos já estão ordenados. Runs crescentes seria uma parte ali dos dados que você quer ordenar que já estão em ordem crescente, né? E de runs decrescentes, que é exatamente o contrário, tá? Do maior para o menor, que depois ela é invertida no processo do algoritmo. Então, aí depois se faz a extensão desses runs, caso o número de runs crescentes ou decrescentes são menores do que o minimum run, ele expande esse run até chegar a um mínimo run que já foi definido na etapa anterior. E aí o resto que não está ordenado, que foi feita a expansão, é utilizado o insertion sort para ordenar. A terceira etapa é a ordenação dos runs com a insertion sort. Para runs menores, o insertion sort é utilizado devido à sua eficiência em pequenos conjuntos de dados. Ele insere os elementos na posição correta dentro de um run, garantindo a ordenação. E depois, na próxima fase, a gente tem o empilhamento dos runs, né? Então, o TeamRun mantém uma pilha para gerenciar os runs identificados. E cada vez que um run novo é identificado e ordenado, ele é empilhado. E a pilha auxilia no controle desses runs que devem ser mesclados na sequência. E essa pilha, ela segue duas regras, que é basicamente, se você coloca em cima do run uma pilha maior do que o run que está embaixo, ele mescla as runs, tá? E aí, depois dessa mesclagem, um novo run substitui as duas últimas pilhas. No caso aqui eu estou chamando de A e B. A está no topo e o B está embaixo do A. Então faz essa mesclagem caso o segundo no topo seja menor do que
o que está no topo. De forma análoga, na regra B, o que está o terceiro do topo é comparado com o que foi feito na regra A, e também se mescla caso seja menor. Então, após aplicar essas regras, o algoritmo mescla os runs utilizando a versão otimizada do merge sort. Essa versão otimizada, ela usa um buffer temporário, que é para armazenar temporariamente os elementos durante a mesclagem, comparação e cópia. Elementos do run são comparados e copiados para o local correto, o array original, e é importante lembrar que o TeamSort também é um algoritmo estável. Elementos iguais mantêm a ordem relativa, isso é muito importante. E aí eu queria falar um pouco desse mode, que é uma forma de otimizar essa ordenação. Ele faz uma busca exponencial. Ao invés de comparar os elementos por elemento, o algoritmo realiza saltos exponenciais para encontrar a posição adequada, conforme ali mostra a ilustração ali aqui do lado. Ele verifica que aqui está tudo ordenado, então ele já faz esse salto. E existem dois modos: a ativação do Gallop, onde isso acontece. Se o run tiver vários elementos consecutivos sendo selecionados, o Galloping Mode é ativado. Se não, ele continua da forma normal. E por fim, se faz a repetição desse processo até que os nossos dados estejam totalmente ordenados. Aqui eu vou dar um exemplo de como que isso é feito. Aqui um vetor e os índices, né, o tamanho desse vetor é de 10. No caso, de forma didática, eu escolhi o min-run igual a 5, normalmente é de 32 a 64, mas se eu escolher um vetor muito grande aqui, ficaria difícil de explicar. Então aqui a gente definiu o min-run com um 5. Então o que a gente identifica? O primeiro run crescente, né? 5, 7, 9, são os três primeiros valores aqui do índice 0 a 1, de 0 a 2, né? 5, 7, 9. E é uma sequência crescente. Aí o que a gente faz? O tamanho desse run está em 3, e o nosso minimum run é 5. Então a gente tem que estender ele. Então estenderemos para os que estão aqui do lado, 1 e 3, para chegar em 5. Então nesse caso aqui a gente já tem um run de 5 unidades, que é o nosso minimum run, só que a gente aqui tem uma parte que está desordenada. E aí o que a gente faz? A gente usa o insertion sort para ordenar esse run aqui. Eu não vou entrar em detalhes de insertion sort aqui, porque a gente já estudou. Então, depois da ordenação, o nosso primeiro run é esse já ordenado. Aí, a gente faz analogamente para o segundo run. Como esses 5 aqui já foram usados, a gente vai fazer para esses últimos aqui, né? E aí a gente identifica que também a gente tem uma sequência crescente, 2, 6, 8 aqui. E a partir daqui se quebra esse crescimento. Mas como 3 são menores do que o minimum run de 5, a gente estende o 4 e o 0. De forma análoga, a gente faz a ordenação desse segundo run, e aqui está o segundo run ordenado. E aí a gente passa para a fase de empilhamento dos runs, né? Então, o run número 1 fica embaixo, o run 2 fica em cima. E aí a gente aplica a regra A. Como essa condição aqui é verdadeira, 5 é menor ou igual a 5, a gente vai mesclar o run 1 e o run 2. Então, essa mesclagem é feita da seguinte forma: a gente vai comparando um a um. Por exemplo, no passo 1, a gente tem o índice 0, o valor 1. E no segundo run, a gente está no índice 5, e o valor é 0. Quem que é a menor aqui? É o 0. Então, a gente vai colocar no array temporário o 0. E assim por diante. No segundo passo, a gente vai comparar o valor 1 com o valor 2. Né? Então, a gente vai comparar o 1 com o 2, porque o 0 já foi utilizado. Nesse caso, o 1 e o 2, o 1 é menor, a gente vai adicionar aqui. Terceiro passo, a gente vai comparar o 3 com o 2. Como o 1 já foi dado, o 1 e o 0 já foram adicionados ao array temporário, então a gente vai comparar o 3 com o 2. Nesse caso, o 2 é menor, e assim por diante até a gente chegar no array ordenado. E é assim que
que é feita a mesclagem. Acabamos aí a ordenação e chegamos no final desse exemplo. A complexidade do TeamSort, no melhor caso, ele é O de N, no caso médio é N log de N, no pior caso também, e o espaço é N log de N. E como eu falei antes, é estável. E não faz triagem no local, porque requer espaço extra naquele vetor de apoio ali na ordenação. Agora vamos fazer uma comparação com outros algoritmos que a gente já estudou. A gente pode ver que o TeamSort é o melhor aí no caso, porque ele consegue chegar aqui numa ordem de N, é o θ N log de N e o Ozão N log de N. Como vocês podem ver, é o melhor caso aqui comparado com o Quicksort e com o MergeSort. Né? E aqui eu tentei fazer uma comparação também entre o TeamSort e as bibliotecas de Machine Learning. Ele é eficiente o bastante mas ele não usa a GPU, né? Essa é a vantagem do TensorFlow, do PyTorch, que usam GPU, então eles conseguem uma velocidade mais alta, né? Do que o TeamSort. E o NumPy também ele é muito bom, inclusive é melhor do que o TeamSort, como a gente vai ver no próximo slide. Então, ele não consegue usar a GPU para ordenar, né? Mas mesmo assim ele é mais eficiente que os outros algoritmos tradicionais. E aqui na minha implementação, eu fiz um team que eu chamei de manual, né, que eu fiz uma versão simplificada. O código está em anexo, eu não vou entrar no detalhamento dessa implementação, mas ela é bem simples, ela não faz as otimizações que é feito no sort nativo do Python, como aquele Galloping que eu mencionei. E aí o que eu fiz? Eu testei em diversos cenários. Um cenário é o Colab com GPU, o Colab sem GPU, o Colab com TPU, que é um outro tipo ali de hardware que tem dentro do Colab, e eu fiz no meu computador pessoal. E o algoritmo que eu fiz, ele demora bastante. No meu caso, o que foi mais rápido foi meu computador, porque o meu computador eu estou usando um hardware dedicado e minha CPU é bem boa, né? No caso do sort nativo do Python, vejo que ele já é muito mais rápido do que a minha implementação, né? Mas não tem grande alteração com ou sem GPU, né? Como vocês podem ver aqui. Aqui no caso, ele foi muito mais rápido com TPU, mas ele não está usando o software de TPU, né? Ele está usando a própria CPU que vem junto desse Colab, que é muito melhor do que as que vêm com GPU, tá? Então não quer dizer que ele está usando o TPU, né, mas ele está usando a CPU para ordenar, e foi realmente muito rápido, né? O TensorFlow realmente é muito mais rápido pelo aproveitamento do GPU, né? Como vocês podem ver aqui. E o PyTorch foi o melhor deles aí, né? Vejo que os resultados foram realmente muito superiores usando o PyTorch, né? Então, concluindo, o TeamSort combina o MergeSort e o InsertionSort, né? E sendo altamente eficaz para dados parcialmente ordenados, o que torna ideal para aplicações práticas. Eficiente na implementação nativa do Python, né? Demonstra um excelente desempenho comparado com a implementação que eu fiz aqui, por exemplo. E o desempenho com CPU, apesar de ser um algoritmo estável e confiável o suficiente, pode ser limitado por hardware, especialmente em cenários de grande volume de dados. E é por isso que eu quis testar as bibliotecas de machine learning para ver o quanto isso é realmente verdade. Realmente ficou provado que sim, né? Essas aqui são as referências que eu utilizei. Bastante ChatGPT e essas outras referências aí que eu usei para fazer minha apresentação. Então é isso.
Obrigado a todos.